Deus. Sejam bem-vindos para casa, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que alegria imensa de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Porque aleluia. assim aprova Deus permitir esta graça que nos envolve. Se não fosse esta graça, nós não estaríamos aqui nesta noite. Glória a Deus. E é com certeza a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Quero louvar a Deus pelo convite que me fora feita, a pessoa do pastor Maxwell. Deus continua abençoando o seu servo. Se não me falha a memória, é a quarta vez que eu estou aqui, né? A sexta-feira vez foi com o pastor Leandro. E nessa oportunidade, com o pastor Maxwell, juntamente com a sua esposa, Deus continua abençoando, Deus continua honrando o seu ministério, e que aqui Ele possa alcançar vidas para Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, você que tem Bíblia, abre sua Bíblia comigo. O livro dos Juízes, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Aleluia. Livro dos Juízes, capítulo de número 1, e o versículo também de número 1. Aleluia. Todos encontraram, amém? Amém. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobre comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu por ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e fizeram deles em Bezeque, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e ali morreu. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, eu te glorifico, eu te exalto. Obrigado por mais esta oportunidade singular e única que o Senhor está a conceder-me, por mais esta oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor, a qual, meu Deus querido, há 18 anos atrás o Senhor me fez esse chamado em 2017, então no 2007. Então obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta oportunidade, porque mais uma vez se cumpre na minha vida a sua promessa. E ainda, Senhor, nesta noite, gostaria que o Senhor derramasse a unção do teu poder e viesse falar conosco de uma forma concisa e poderosa, porque como costumeiramente eu sempre tenho pedido ao Senhor, para que sua palavra seja como fogo, como martelo e como espada, para que nessa noite o Senhor venha falar conosco, porque queremos ouvir a sua voz
para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Antes de nós entrarmos no que nos interessa na palavra do Senhor, eu tenho que falar do que Deus fez na minha vida no ano passado. Para ser bem específico, foi no mês de julho do ano passado. O ano passado, no mês de julho, eu fui diagnosticado com infecção bacteriana. E essa infecção, ela tornou-se generalizada e atingiu alguns órgãos. Atingiu meus rins e alguns dos órgãos foram atingidos por essa infecção. Essa infecção foi causada por uma bactéria. E essa bactéria, a doença que ela desenvolve é conhecida como síndrome de Fourier. Uma bactéria mortal. De 10 pessoas que são atingidas por essa infecção, uma só sobrevive. E quando eu fui diagnosticado no dia 4 de julho do ano passado, eu fui diagnosticado com essa infecção, os médicos olharam para minha esposa e disseram: nós vamos ter que entubar o seu esposo. Porque no dia 2 ou no dia 3, eu comecei a sentir falta de ar. Eu perdi a audição por um tempo. Não conseguia mais respirar. E por não conseguir respirar, os médicos tiveram a ideia de me entubar. No dia 4 eu fui entubado, me sedaram e me induziram a um coma profundo. No dia 4 até o dia 15 de junho, eu fiquei em coma. E se você me perguntar se eu tive alguma experiência com Deus, em 12 dias de coma, Deus totalmente em silêncio com a minha vida. Deus não falou nada, nem falava nada com a minha esposa. E quando eu fiquei nesses 12 dias de coma, no dia 4, eu vou sofrer a primeira parada cardíaca. E juntamente com a primeira parada cardíaca, eu sofri um derrame e uma trombose na perna direita. E os médicos olharam para minha esposa e disseram: dessa noite, o seu esposo não amanhece vivo, porque a pupila dele dilatou para ele estar entrando em estado de óbito. Possivelmente, ele não vai sobreviver, amanhecer vivo, melhor dizendo. E ali 2 doutores estavam cuidando de mim. Os 2 doutores eram da presbiteriana. E esses irmãos da presbiteriana, eles acreditam que Deus pode fazer, mas eles não são continuistas. Eles acreditam que os 2 cessaram do último apóstolo vivo, que foi o apóstolo João, que morreu no ano 100 depois de Cristo. Então diz que o João ali cessou. Depois que o João morreu, cessaram os 2. Mas eles estavam bem lá, bem cá, e disse: minha esposa amanhã não vai amanhecer vivo. Amanhecer vivo, meus irmãos. Mas quando foi no dia 5, eu sofro a segunda parada cardíaca. E os médicos conseguem me reanimar e Deus me dá a vitória. Mas ainda não consigo acordar. 6 dias em coma, eles tiram a sedação, mas eu não volto e nem abro meus olhos. Ele olhou para minha esposa: se ele não voltar, nós tiramos a sedação, mas se ele não voltar, e se porventura ele voltar, ele vai ficar vegetando em cima de uma cama. Não vai poder mais falar, nem vai poder mais andar. E a minha esposa disse: se for para ser assim, que Deus leve meu esposo, porque ele ama pregar o Evangelho. E dessa forma que ele está, não vai poder mais pregar o Evangelho. 6 dias depois eu abri os olhos, totalizando 12 dias de coma. Abri os olhos. Quando abri os olhos, eu percebi que eu estava em uma UTI. Eu percebi que eu não conseguia mais movimentar os braços e as pernas, porque eu perdi a força dos braços e as forças das pernas. Chegaram os médicos, quando eles perceberam que acordaram, e disseram: Anderson, você sofreu uma infecção bacteriana, bactéria tal, nós não conseguimos assim. Tivemos que fazer uma cirurgia profunda em você, tivemos que tirar pedaços da sua nádega esquerda, tivemos que fazer uma cirurgia que vai da nádega até seu saco escrotal, porque essa infecção tomou conta de toda essa região. E foi me explicando.
e me mostrou as fotos. Eu vi um buraco muito grande no meio das minhas pernas, onde eles tiveram que tirar a carne que estava apodrecida pela infecção. Chegou no dia 30 de junho, eu recebi uma boa notícia. Chegou o doutor e disse: você vai sair da UTI hoje, você vai para o quarto. Eles me tiraram da UTI, me levaram para o quarto. Eu fiquei 16 dias no quarto. Mas só que, meus irmãos, depois que eu saí do coma, 3 dias depois que eu saí do coma, eu sofri uma parada respiratória de 6 minutos. 6 minutos sem oxigenar o cérebro. Os irmãos sabem que 1 minuto sem oxigenar o cérebro, ou fica vegetando ou morre. Ele disse, e eu via que eles tentavam me reanimar, porque eu via, desmaiava e acordava. E o médico desesperado, as enfermeiras tentando, fazendo massagem nos meus pulmões, no meu coração, para tentar me voltar, e eu não voltava. Quando eu voltava, eu abria os olhos, mas desmaiava de novo, até que o doutor falou assim: não aplica o dose da adrenalina nele. Quando eu percebi que a enfermeira pegou a adrenalina, pegou na minha coxa direita, meu coração começou a bombear sangue. Eu comecei a respirar, mas com dificuldade. E eles não, eu comecei depois, eu comecei a respirar pelas máquinas. E eu saí da UTI, fiquei 16 dias no quarto. Fui para casa, fiquei 5 dias. Quando foi no 5º dia que eu estava em casa, eu tive que voltar para o hospital. Porque para recuperar da cirurgia não teria como recuperar em casa, teria que ser no hospital. Eu fiquei 16 dias no hospital de queimadura, fazendo curativo e tentando recuperar. Os meus pés, o polegar do pé direito e o polegar do pé esquerdo, o metatarso do pé direito, ficaram pretos, apodreceram na carne. Teve que fazer debridamento para tirar aquela carne que estava podre, porque faltou circulação. Os médicos queriam amputar meus pés, Deus não permitiu. Queriam amputar meus dedos, Deus não permitiu. Aí eu me lembro de algo que aconteceu comigo em 2010. E numa oração na madrugada eu falei: Deus, eu quero ser usado de forma diferente. E falei em nome de 5 pastores conhecidos do Brasil comigo. Aí eu falei para Deus: só que eu não quero ser usado por eles. E esqueci dessa oração. Quando foi no culto à noite, Deus usou um pastor em revelação, apontando o dedo para mim, diz: você falou assim, 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 e disse que ia ser usado mais do que eles. Mas eu te pergunto, Deus falou na boca dele: está disposto a pagar o preço? Porque tem gente que pensa que nós caímos aqui de paraquedas. E nós não caímos de paraquedas. Porque temos um processo de testemunho para contar. Se você tem um chamado, se prepara para ter couro de jacaré e garganta de avestruz. Porque vai apanhar demais. E hoje estou vivo aqui para dizer que Deus opera milagres. Aleluia. Amém, meus irmãos? O texto que nós lemos, acredito eu que é um texto muito conhecido de todos os irmãos, mas eu acredito que você nunca parou para meditar. Porque se eu perguntar para você sobre o livro de Juízes, talvez o mais famoso que você vai conhecer será Sansão e Gideão. Mas a história que nós lemos é bem antes desses personagens aparecerem. Para você ter noção, Israel está agora tomando posse da terra. Josué capítulo 24, versículo de número 29. Vai nos narrar a Bíblia Sagrada que Josué havia morrido com a idade de 110 anos. Josué só foi chamado de servo de Deus depois da sua morte. Observe que quando Deus fala para Josué, assim como foi com o meu servo Moisés, eu serei contigo, mas o meu servo Moisés está morto, é morto
permanece morto. Mas observa que Deus vai chamar Josué de servo. Ou o escritor que escreveu, que terminou o livro de Josué, vai narrar dizendo: Josué, servo de Deus. Para entendermos isso, Josué, para ser reconhecido como servo de Deus, teve que ter um relacionamento com Deus. Pensamos que para ser servo de Deus é de qualquer maneira. Primeiro, o servo, ele é obediente. Aleluia! Um servo, ele agrada ao seu Senhor. Glória! O relacionamento de um servo para o seu Senhor é um relacionamento de respeito, é um relacionamento de reverência. Aleluia! Observa a irreverência muitas vezes em nossos cultos. Observe muitas vezes as nossas irreverências, muitas vezes, quando a Bíblia, quando a palavra está sendo explanada. Não é de qualquer maneira que vamos ser servo com Deus. Para sermos servo de Deus, tem que ter relacionamentos, tem que ter renúncia com o Senhor. Agora perceba, meus amados irmãos, se Josué está morto, a obra tem que continuar. Josué só cometeu um erro. E qual erro pregador que Josué cometeu? Em não preparar alguém para substituí-lo, deixá-lo no seu lugar, como Moisés fizeram com o mesmo. O que vai dar continuidade à conquista da terra, embora Josué, através da sua liderança, conquistar em Israel 30 cidades. Mas agora Josué está velho. E a Bíblia vai me dizer que ele vai despertar em Israel um sentimento, uma decisão a ser tomada, uma atitude a ser tomada. No capítulo 24, a partir do versículo número 14, você vai ver Josué dizendo: se vocês quiserem servirem aos deuses dos cananeus, os deuses dos vossos pais, vocês podem servir. Se vocês quiserem servir os deuses do passado, vocês podem servir. Mas eu digo algo para vocês: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ali naquele dia, o povo faz uma aliança, dizendo que a partir daquele momento o povo seria de coração inteiro para Deus. Mas a minha Bíblia vai me dizer que agora os anciões vão dar continuidade à conquista da terra prometida. Observe, a terra prometida começou a ser conquistada pelo povo do Senhor, mas ela não fora conquistada de forma completa. Ainda até hoje falta muita terra ainda a ser conquistada pelos israelitas. Mas por que não conquistaram? Porque os árabes tomaram conta da terra. Quem são os árabes? Os árabes é uma mistura de Esaú com Ismael, porque Esaú pegaram para se casar filhas de Ismael, e surgiram uma raça chamada árabes. Veio essa junção de sangue de Ismael e de Esaú, e eles tomaram conta. Quem era para ser dono de petrolíferas, quem era para ser dono que era para ter sheik, era Israel. Mas Israel não tomou posse da terra, pelo contrário, desobedeceu. Mas vai chegar um dia que Israel vai tomar posse de toda a terra de forma completa. O dia que o meu Senhor assentar no templo, em seu reino milenar, e de Jerusalém governar toda a terra, cumprir-se-á a promessa para Davi e cumprir-se-á a promessa feita a Israel, porque eis é Senhor para todos sempre, Adonai, para a glória de Jesus de Nazaré. Quem pode adorar o Senhor Jesus agora nessa hora? A ordem de Jeová é conquista da terra. Só que aí eles vão consultar ao Senhor e vão perguntar a Deus: quem
subirá primeiro. Deus. Aleluia. Deus vai olhar e vai dizer: Judá subirá primeiro. Só que Judá não quer ir sozinho para a peleja, porque a multidão que está ali é muito grande. Cananeus, fariseus, a multidão era muito grande. Até que Judá tem uma ideia. Vai chegar no seu irmão Simeão e vai dizer: meu irmão, eu queria que você fosse comigo para esta peleja. Se você for comigo, nós vencermos. Quando você for para tomar posse da terra que cabelo para vocês, nós iremos com você. Perceba que Simeão, Levi, Judá, os 4 primeiros filhos de Jacó, esses são filhos de Léia, ou Lia, como você queira. Nascem Rúben. Mas depois vem Simeão, Levi e Judá, o 4º filho. Se você pegar a etimologia dos 3 nomes que eu acabei de escrever: Levi, Simeão e Judá. Simeão, Levi e Judá. Perceba na etimologia do nome: Simeão, aquele que ouve. Levi significa a palavra propriamente dita ungido, ou ligar, ou ligado, que nos dá um entender de conexão, ou aquele que atrai. E se você olhar para Judá, você vai encontrar simplesmente só um significado: louvado ou louvor. Observe a sequência desses nomes: Simeão, aquele que ouve; Levi, aquele que atrai; Judá, louvor. Mas aí Deus vai dizer: Judá irá primeiro. Judá vai chamar o seu irmão Simeão para ir com ele para a peleja. Observe na junção desses 2 nomes, Judá e Simeão. A tribo daqueles que louvam, junto com a tribo daqueles que ouvem, para conquistar uma terra. Eu vou repetir para você entender. Porque a Bíblia vai dizer para mim que Simeão, que foi o 2º filho, ele ouve. Mas Levi tem a responsabilidade de atrair Deus para a terra. Por isso que Deus deu a responsabilidade a Levi, a tribo de Levi, ao sacerdócio primeiro, porque Judá postou diante do bezerro, então perdeu a oportunidade de ser a nação sacerdotal, mas foi a nação real. Mas agora Levi tem a responsabilidade de, através do sacerdócio levítico, a responsabilidade e incumbência de atrair a presença de Deus para a terra de Israel. Pois preste atenção: se aqui na igreja tem aqueles que adoram, se aqui na igreja tem aqueles que louvam, se aqui na igreja tem aqueles que estão com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, a presença do Senhor vai ser atraída. Não porque nós somos a tribo de Levi. A tribo de Levi já passou, ficou para trás na antiga aliança, mas nós temos uma ordem chamada ordem de Melquisedeque. O fator Melquisedeque ainda estava vendo para a igreja odierna, porque a responsabilidade de atrair o noivo para a terra, ou de atrair Deus para a terra, é da igreja. Pode ser Judá, pode ser Levi, pode ser Zebulon, pode ser Naphtali. Todos que adorar, todos que clamar, todos que louvar, têm a responsabilidade de atrair Deus para a terra. Aí Simeão falou para Judá: meu irmão, estamos juntos, na linguagem de hoje, estamos juntos, vamos lá. A Bíblia vai me dizer que eles foram para a peleja. Feriram, entre cananeus e fariseus, feriram 10 mil homens. Mas entre esses 10 mil homens, entre essas 2 raças, cananeus e fariseus, um rei reinava sobre eles.
O nome desse rei é Adoni-Bezeque. Adoni, Senhor. Bezeque, uma entidade que é representada pelo trovão. Na etimologia significa Bezeque é meu Senhor. Adoni-Bezeque adorava essa entidade representada pelo trovão. Pensa no déspota, pensa no homem maligno, pensa no homem truculento que matava sem piedade. E para ser mais terrível ainda, era um rei maligno e estratégico. De que forma, pregador? Todos os reis que ele conquistou, ele fez questão de pegar esses reis, cortar seus polegares das mãos e cortar seus polegares dos pés. Para que, pregador? Para impossibilitá-los, para humilhá-los. Pegou esses 70 reis e o colocou na sua mesa para comer das migalhas daquela mesa. Qual a estratégia nisso? Por que cortar os polegares das mãos? E também por que cortar os polegares dos pés? Se você pensar, talvez você pode até pensar, mas não tem noção do interesse, nem lógico do negócio desse. Não esquecendo que Adoni-Bezeque é estratégia. Porque se cortar os polegares dos seus pés, você não andará mais da mesma forma. Você vai perder o equilíbrio. Existem os dedos para dividir de forma total o peso do seu corpo sobre os seus pés. Se faltar o dedo mindinho, você não anda mais como deve andar. Por que está acontecendo muito escândalo no Evangelho? Porque infelizmente tem pregadores e pastores que estão com os polegares cortados. A sua moral sexual está distorcida. Está vendendo a palavra de Deus. Está vendendo o Evangelho porque está sem equilíbrio. Porque aprendeu que a fé do povo é uma mina de dinheiro. Totalmente desequilibrado. Adoni-Bezeque conseguiu cortar os polegares dos seus pés. E se os meus polegares dos meus pés foram cortados, eu vou andar torto, não vou ter mais equilíbrio, não vou conseguir correr. E o meu ministério vai ficar estatizado, mumificado e paralisado. Não vai ter mais movimento na minha chamada. Acabou o paralítico, meus polegares dos meus pés foram cortados e foram decapitados. O nosso adversário é estratégico. Ele não vem de qualquer maneira. Ele vem usando estratégia. Mas eu conheço o Deus do céu. Ele já teve a experiência de colocar a orelha de novo no lugar. Eu mesmo que tem poder para trazer de volta os polegares para os pés. E nós iremos converter na presença de Jesus. Porque vai voltar para o lugar. Vai voltar para o lugar. Lamana suri bicana labachuri anda labahas. Não consegue mais seguir o caminho. Segundo, ele tinha o costume também de cortar os polegares das mãos. Por que cortar os polegares das mãos? Não era suficiente cortar os polegares dos pés? Não, Adoni-Bezeque vai mais além. Porque se eu cortar os polegares da mão dos reis que foram conquistados, eles não vão conseguir mais pegar espada nenhuma. Não vou ter força para se levantar e vir contra mim. Observe, o polegar é essencial para você conseguir pegar as coisas. Sem o polegar, você não consegue pegar essa Bíblia de jeito nenhum.
com muita dificuldade, para você usar só os 4 dedos para pegar a Bíblia, vai dar trabalho. Aí como não tem polegar para pegar a Bíblia, para viver a palavra, ele começa a meter a moda igual dia. Aí começa a colocar secretismo religioso. Aí começa a colocar cubão de fumaça, jogo de luz, remix dos hinos. Por que, pregador? Porque não tem mais habilidade de manusear a palavra. Perderam a habilidade. Paulo vai aconselhar Timóteo, meu filho, seja, procura ser governo aprovado, que manuseia bem a palavra. Eu quero dizer que ainda a palavra é eficaz nos nossos cultos. Se não tem palavra, não tem conversa comigo. Avivamento sem palavra não é avivamento. Avivamento sem palavra é movimento da carne. Tudo que não tem palavra não é culto, é inversão de moda. Tudo tem que ter palavra. Festa na igreja tem que ter palavra. Congresso na igreja tem que ter palavra. As nossas vigílias tem que ter palavra. A palavra de Deus ainda é a solução. Não deixe a Dona Ibezek cortar seus polegares, porque tu vai ter que beijar a lona. Levanta a mão para cima para dar glória para Jesus de Nazaré. Eu estou sentindo uma graça diferente. Labachúria. Não deixa cortar meus polegares. Nessa noite, uma geração está sendo levantada. O que representa na linguagem espiritual? Cortar os polegares a mão e pés. Perca de identidade. Dona Ibezek, se eu cortar o polegar deles, eles não vão conseguir correr, não vão conseguir andar, não vão conseguir pegar na espada alinhada. Então, vão perder a identidade. Porque o nosso Deus é um Deus de identidade. E para Isaías ele revelou a sua identidade. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, e esse é o meu nome. A minha glória não dou a outrem, e nem a minha honra eu divido com imagem de escultura. Porque Isaías, porque ele disse: eu sou o Senhor, e o meu nome é Senhor. Eu tenho identidade. Se meu Deus tem identidade, o servo dele tem que ter identidade. Tem servo de Deus perdendo identidade. Tem servo empregador que perdeu a identidade de Deus na pregação. Tem cantor que perdeu a identidade de Deus no louvor. Tirou o pronome Senhor e colocou o pronome você. Deus é Senhor, não é você. Deus é Senhor. Levanta a mão para cima para a glória. A palavra dessa mão para a glória. Não perca a identidade. Pode ser lançado dentro da fornalha, mas a identidade não perde. Por 2 minutos, pega na mão do seu irmão para mim, pega. Já vou encerrar agora, pega na mão do seu irmão, pega. Juntamente com ela, começa a adorar a Jesus. Eu já vou deixar um recado para a Dona Ibezek. A igreja está viva. Vamos partir para cima.
Não podemos perder a identidade de sermos pentecostais. Somos assembleanos. Não podemos perder a identidade de ser pentecostal. É isso mesmo, o pentecostal é difícil no grito. É no glória a Deus, um aleluia misturado com línguas estranhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é pentecostal, adora Jesus de Nazaré. Mas não perca a identidade. Não perca a sua identidade. Olha para mim. A Bíblia vai me dizer que Judá persegue, Adonibezeque o prende e leva ele para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, Judá tem uma ideia também. Ele diz: vamos cortar o dedo dele. Judá corta o dedo, polegar das mãos e dos pés de Adonibezeque. Só que Adonibezeque não atribui o que ocorreu com ele a Judá. Ele vai dizer: 70 reis estavam debaixo da minha mesa. 70 reis, eu cortei os seus polegares. Presta atenção no que ele vai dizer. Mas assim como eu fiz com eles, o Senhor fez comigo. Meu Deus. O inimigo teve que reconhecer o Deus de Judá. O inimigo teve que reconhecer o Deus de Simeão. O nosso Deus é o maior estrategista de guerra de toda a história da mulher. Ele não precisou de 32 mil, ele precisou só de 300 para vencer a batalha contra os midianitas. O teu Deus é estratégico. A história vai dizer que Adonibezeque morreu em Judá. Por que ele morreu? Ele morreu porque ele morreu com hemorragia, porque os polegares dos pés e das mãos foram cortados. Morreu as línguas. 70 reis foram vencidos por ele, mas bastou duas tribos se levantar: a tribo do louvor e a tribo dos quilombos se levantar para Deus entregar a vitória. Se você acredita nessa palavra nessa noite, se você realmente acredita, adore Jesus de Nazaré. É estratégico. Amém, meus irmãos? Vou encerrar por aqui. Glória. Tem uma irmã aqui que o Senhor fala de saber no meu coração. Depois que eu passar o recado de Deus, eu vou contar essa irmã. Tem uma irmã que eu via o seu olho esquerdo. O teu nervo ódio do seu olho esquerdo começando a ficar inflamado. Os nossos olhos, ele não é reconhecido pelo nosso corpo, porque os nossos olhos, ele tem a sua própria defesa. Os anticorpos dos olhos não tem nada a ver com o anticorpo do seu corpo, mas por causa dessa infecção, o seu organismo ia mandar anticorpos para o seu olho, ia começar a atacar o seu olho. Eu vi essa irmã perdendo a visão deste olho que eu acabei de descrever, e Deus deu uma vitória muito grande para essa irmã aqui. A senhora, viu? Eu vi o nervo ósseo do seu olho começar a ficar inflamado. Eu vi o seu organismo atacando o seu olho para tentar acabar com essa infecção. Mas a senhora ia perder a vista, ia perder